Olá, eu sou o dramaturgo Wesley Marchiori e convido você que busca literatura dramática como forma de expressão pelo viés do humor, profissional ou não das artes cênicas, de qualquer idade, localidade ou mesmo impulsionado pela curiosidade, já que o tema desperta interesse de várias pessoas, fãs do gênero comédia. Que tal um curso de iniciação de dramaturgia, que não exige nenhum conhecimento histórico, prévio ou experiência? Dividido em 2 módulos, totalmente gratuito, com vocês. Primeira comédia, dramaturgia cômica para iniciantes, da inspiração à estrutura técnica. Tive uma ideia, toda boa história começa assim. Estão vendo isso daqui? É uma semente. Assim também são as ideias. Você planta a semente, vai aguando, sol, chuva, tempo, a natureza trabalha e de repente, eis uma árvore. Assim também são os textos para teatro. De repente, uma semente, a ideia pode surgir do nada, de um clique, um rompante, uma inspiração. Do nada, um interruptor é acionado dentro de sua cabecinha e eis que acende uma luz. Isto é uma ideia aleatória. Mas também você pode estar vivendo uma situação ou mesmo presenciando como testemunha. A história nem precisa estar acontecendo com você. Que lá vem ela outra vez. A ideia. O interruptor é acionado dentro de você. Acende uma luz e você diz para si mesmo: isto aqui daria uma comédia. Isto também é uma ideia, porém não aleatória. Partiu de um fato, de um acontecimento. Parou por aí? Não. Existe o terceiro ponto de partida para a criação de um texto, a adaptação. A luz alheia. É a luz que vem lá do poste, e ela pode ser de 2 formas. Primeira, alguém te encomenda um texto, ele te conta uma ideia, a dele, e a empresta para que você desenvolva um texto de comédia a partir dela. Talvez a pessoa nem te encomende nada, nem te peça nada, mas te conta uma história que vira uma ideia, que não partiu de você, e que você tem uma ideia sua a partir da ideia do outro. Vou escrever sobre isto. Ou também você pode ler um livro, ver um filme, ouvir uma música, ler algo no jornal, na revista, na internet e ser atropelado pela ideia. Vou adaptar isto para o teatro. Adaptação. Eu chamo esse terceiro ponto de partida como ideias emprestadas. Um detalhe muito importante em ambos os casos. É legal você contar que pretende fazer uma adaptação e pedir autorização. Afinal, esta semente não te pertence. Mas falaremos sobre direitos autorais lá na frente. Outra coisa que precisamos compreender, uma ideia, ela pode nascer com cara de excelente, ali, naquele momento. Você anota, fica louco para chegar em casa, ligar o computador e inseri-la na obra. Porém, você pode descobrir que aquela ideia não era tão legal assim. Isto vale para uma frase, situação, final, qualquer pedaço do seu bolo. Não sofra com isto. Acontece, muito mais do que você imagina. Eu chamo de maturidade. A ideia, quando ela nasce, ela tem uma cara. Qual bebê não nasce lindo, mas quando cresce, não precisa sofrer com isso. Na prática, você pode descobrir que não encaixa, não acrescenta na história, ou mesmo muda totalmente a direção de onde você pretende chegar. E, em alguns casos, você acaba descobrindo que seu personagem não falaria aquilo, não agiria daquela forma. Ou mesmo, a história geral não precisa daquela ideia. Isto que é o mais legal de escrever. A seleção é sua. Você é o autor. Não rolou? Bye bye ideia. Mas não embole e jogue no lixo. Monte um cantinho do pensamento. Deixa ela ali do ladinho, de castigo. Quem sabe ela toma juízo e volta para a obra. Uma coisa eu garanto para você, em texto de teatro, nem quando a gente escreve fim, é o fim mesmo. Duvida? Você descobrirá na prática. Falarei sobre revisões lá na frente também. Bem, temos a ideia ou as ideias e precisamos escrever um texto. Eu vou falar para vocês sobre uma das coisas mais difíceis do texto de comédia. O título. A outra é o final. Mas o título é a arte da arte. Você já reparou que tem gente que tem a cara do nome que tem? Ah, já pense nisso na hora de escolher o nome dos seus personagens. Mas voltando ao título, lembre-se de que será ele, em negrito, na sua divulgação. Será ele em destaque no canhoto do seu ingresso.
Será ele a sua primeira grande atração. Você não precisa ter o título para começar. Está sem título? Tudo bem. Comece primeiro. Utilize um título provisório. No meio da dramaturgia, da escrita, na criação, de repente esse título vem. Ou na revisão. Ou acabou a obra, você descobre o título. Na leitura, nos ensaios. E nem sempre é o autor a trocar o título. O produtor sempre quer algo mais comercial, mais atrativo. Afinal, quem está abrindo a carteira e pretende ter um retorno comercial em cima da obra é ele. Lembrando que tudo é negociado. Um título não pode ser trocado sem a autorização do autor. Um título pode estar na ideia, pode estar numa frase dita no texto, pode estar num ditado popular, numa piada curta, não tem regra, mas precisa parecer com a obra. Um bom título é muito difícil. Um título excelente, quase impossível. Portanto, para quem quer escrever teatro de comédia, muito importante ler muito e de tudo. No meio daquela leitura, uma frase ou algum termo pode lhe sugerir um bom título. Também acho importante andar com o ouvido bem alerta, porque de uma hora para outra você pode ouvir aquele título sensacional. Agora eu preciso que você pense numa ideia. Algo que você gostaria de escrever. Uma ideia sua, o estalo, ou algo que te contaram, ou algo que você quer adaptar. Qual seria a sua ideia para a sua comédia? Pense nela, porque daqui para frente vamos juntos escrever um texto para teatro. Não tem nenhuma ideia no momento? Não faz mal. Assista a continuação da nossa aula e quando essa ideia surgir, você já estará bem mais preparado para escrever sua primeira comédia do que antes de ter assistido a essas duas aulas. Pode ter certeza. Toda história tem início, meio e fim. A história deste curso começou aqui e continua no próximo módulo. Até lá! Olá, eu sou Wesley Marchiori e convido você para conferir o nosso segundo e último módulo do curso. Primeira comédia da dramaturgia cômica para iniciantes, da inspiração à estrutura técnica. Pressuponho que sua ideia está aí, martelando na sua cabeça, querendo muito ganhar forma e vida no papel. Muito importante que você conheça bem a sua história, seus personagens, o lugar que eles estão e todas as ações que se darão para contar essa história. Então, antes de partirmos para a prática, eu aconselho você montar sua história. Pode ser através de fichas, ou um esquema numa folha única. Divida em 3 partes, início, meio e fim. E crie subcategorias nessas 3 partes. Você precisará lembrar que início, introdução da sua história. Neste momento você apresenta seus personagens, quem eles são, onde eles estão e o que eles pretendem. Para uma história acontecer, ela precisa ser motivada por um desejo, e esse desejo precisa ser questionado por um conflito. E este conflito precisa aparecer logo aqui, na introdução. Meio. No meio você desenvolverá a história. Elementos novos serão acrescentados. Tudo vai desenrolando, é o percurso natural da vida. Acontecimento em cima de acontecimento. Até que acontece um grande acontecimento. Fim. Após este acontecimento importante, fecha-se a história. Todas as brechas, buraco que você deixou lá atrás desde o início, chegou a hora de uma solução. É o fim. Quanto melhor o final, melhor a sensação de dever cumprido. Vocês já ouviram falar de elemento surpresa? É quando uma coisa que ninguém está esperando acontece. Nos textos de comédia costuma dar muito certo, mas não pega bem do nada você lançar o elemento surpresa no final. Antes, lá no meio, é bom dar umas dicas sutis, algo quase despercebido, para no final, pá, surpreenda. Final é uma arte, gente, não sei o que é mais difícil, o título ou o final. Desconfio que seja o final. Eu conheço um livro que o autor propõe você começar seu texto teatral pelo final. Trabalhar bastante nele para só depois partir para o início e o meio. Eu acho muito difícil também, porque você precisará ter muito domínio da sua história antes de escrever para começar pelo final. Eu já tentei, mas comigo não deu muito certo. Porque no meio do caminho, quase sempre, eu acabo mudando o rumo da trama. Ou de algum personagem, ou desisto de algum conflito e troco por outro, enfim. A prática levará você a conhecer qual é o melhor método, como marcar essa passagem do início para o meio e do meio para o fim. Eu uso um truque que dá sempre certo. Eu começo a história e para passar para o meio eu realizo um acontecimento marcante que determinará a história dali para frente. Pronto.
Marquei o final do início e o início do meio. Aí eu continuo a história até que, tcham, outro grande acontecimento. Pronto, marquei o final do meio e o início do final. E no final, final mesmo, fim. Lembra quando eu disse que a história não acaba quando acaba? Após escrever, a gente parte para a fase de revisão. Lê, relê, tira daqui, passa para ali, corta, troca, insere, lê novamente, tem outra ideia, troca novamente, volta com o que cortou, enfim. Parece nunca ter fim, mas tem sim. Uma hora você sente que acabou, é intuitivo. Parece que finalmente está pronto. Um segredinho. Se daqui a um ano você for reler, vai querer mexer novamente numa coisinha ou outra. Xiii. Sem contar os ensaios. Lá no processo de criação, diretor, ator e outros envolvidos também mexerão no seu texto. Eu nem estou falando dos cacos. Para quem não sabe, são frases que não foram escritas por você e os atores amam inserirem para reforçar o texto ou uma piada nova. Mesmo que você escreveu, ao chegar na boca do intérprete, do ator, ganha uma cara, uma força, uma potência, que nem você reconhece que foi criado por você. Este que é o grande barato de ser autor. Nas estreias, eu costumo curtir com os espectadores como se fosse a primeira vez que eu estivesse tendo contato com aquela história. É muito legal isso. Escrevam, escrevam e escrevam. Melhor ficar tirando depois do que ter que procurar, sabe-se lá onde, para ficar preenchendo. Todo o processo de criação exige disciplina. Dedique-se ao máximo. Cansou? Dê um tempo, porque criação não é cumprir meta. Faça no seu tempo, no seu ritmo, mas faça. Muito importante praticar. Mesmo que não vire uma peça agora, escreva. Pode ser um excelente exercício para o seu próximo texto. Muito bacana a gente lembrar que os tempos mudaram. E o que um dia já foi muito engraçado, hoje sabemos que não tem graça nenhuma. Preconceito, racismo, deficiências, olha, não vale a pena a gente rir disto. Aliás, a comédia está aí para nos fazer refletir e não zombar. O importante agora é criarmos uma ponte entre imaginação e realidade. E sabemos que a realidade das minorias é dura. Temas e personagens antes tão utilizados no humor como elementos de chacotas ou deboches, hoje merecem e precisam serem tratados como forma de reflexão para uma sociedade mais justa e igualitária. Portanto, quer tratar de determinados temas, muito cuidado e carinho com eles, sempre. Não adianta você pensar que naquela hora a personagem vai até a janela e não escrever isso. Diretor e ator não têm bola de cristal. São as chamadas rubricas. Apontamentos descritos no texto que revelam ações e intenções das personagens. Facilitam bastante a montagem. A estrutura básica é esta. Página 1, título e nome do autor. Página 2, personagens. Descrição dos personagens, características, idade, algo que ajude na escalação e na composição. Cenários, sugestões sobre o ambiente onde a história se desenrolará. Pode ser um único ou vários ambientes. Página 3, o texto em si, seguido sempre desta fórmula. Nome da personagem, fala. Quer sugerir alguma ação entre as falas? Escreva na rubrica. Por exemplo, fulana vai até a janela tentando avistar quem acabou de deixar as flores em sua porta e não se identificou. Fulana. Ora, quem foi capaz de presentear uma dama com esta adorável surpresa? Desconfio que seja alguém que esteja com muita necessidade de ser perdoado. Avistando quem era, tinha que ser você. Apronta de noite e flores de dia. Pense numa partitura musical. Assim também é o texto de teatro. Uma espécie de guia para o diretor, atores e todos os demais profissionais envolvidos no projeto. Cenógrafos, figurinistas, iluminador, aderecista, etc, etc, etc. Explore as possibilidades, use a sua imaginação. Afinal, você está jogando num oceano infinito de oportunidades. O papel aceita tudo. Escreva, crie, não se policie, não se julgue. O humor é feito no descuido, no exagero, no inesperado, na quebra de expectativa, no absurdo. Crie suas próprias piadas, aprenda a colocar uma lupa em cima de um problema e extraia dele uma grande gargalhada. Não tenha medo de errar. Provoque sua criatividade. Tem dias que não sai nada. Tudo bem também. Desligue o computador e vá fazer outra coisa.
Mas tem dias que o mundo pode estar explodindo lá fora e você só vai querer ficar sentado em frente ao computador e criando a sua própria história. Quantas páginas eu escrevo? Pense que no programa Word, fonte Arial tamanho 12, cada página corresponde a 3 minutos da peça, em média. Portanto, para uma peça de 1 hora de duração, o ideal é pensar numa média de 20 páginas, sem contar a capa e a página 2, aquela de descrição dos personagens e cenário. Mas passou disto, tudo bem. Quando for realizar uma leitura, você descobrirá a média real da duração da sua peça. Terminou? Mostre para alguns amigos, poucos, os que você confia. Promova leituras, convide amigos, de preferência atores, e peça às pessoas para lerem. Teste as piadas apenas nesses momentos. Se você espalhar para todo mundo, ou ficar revelando do que se trata a peça, ou contando trechos, vai acabar perdendo o ineditismo e ficar desinteressante depois. A surpresa pode ser seu maior tesouro. Pense nisso. Para você garantir os direitos autorais da sua obra, ou seja, poder receber uma grana quando elas forem comercializadas, você precisa registrar primeiro. Na internet, você acessa o site da Biblioteca Nacional e siga o passo a passo. É barato e seguro. Lembra quando eu falei sobre adaptações? O mesmo vale se você quiser escrever um texto de humor baseado na ideia que não foi sua. Adaptar. Adaptar algo que alguém escreveu primeiro. Você precisará de uma autorização do criador para escrever a partir da obra dele. E tanto você quanto ele terão que receber sobre esta obra, quando ela for comercializada, claro. Não faça nada sem autorização. Pode lhe render complicações jurídicas. E isto não tem graça nenhuma. Uma curiosidade sobre direitos autorais. Quanto ganha um autor? É 10% do valor bruto. Ou seja, o ingresso da peça custou R$50, R$5 é o valor que lhe cabe. Antes de liberar o seu texto para montagem, você deve fazer um contrato e assinar o termo de liberação dos direitos autorais. Existem vários modelos na internet. Qualquer dúvida sobre direitos autorais, um advogado poderá lhe esclarecer. Procure sempre um profissional. Isso também demonstrará o seu profissionalismo. Seu texto pronto já foi registrado? Pronto. Ele pode ganhar o mundo. Produzir é algo caro e os produtores estão sempre em busca de uma boa história para investir. Mas para ser viável economicamente e lhe render lucros, o produtor só vai querer investir se for uma excelente história. Portanto, capriche. Hoje em dia é muito fácil se comunicar com estes produtores. Nas redes sociais estão lotadas desses profissionais. Frequente suas peças também. Faça contatos. Apresente-se. Eu tenho textos que continuam inéditos há 20 anos. Como já tive texto que terminei de escrever num mês e no outro já estava sendo ensaiado. Não existe regra. E nossa ansiedade pode acabar nos atrapalhando. Enviou o texto para alguém? Não fique em cima, perguntando se leu, se gostou. Envie e deixe para lá. Pode ter certeza, ninguém vai ler algo e gostar muito e guardar para si. Se a pessoa não retornou, de duas uma. Ou não leu, ou não gostou. Bem, chegamos ao final. Espero ter contribuído com este expresso curso de iniciação. Não termina por aqui. Escreva nos comentários o que você achou. Você pode também me perguntar qualquer coisa. Estarei aqui para tirar suas dúvidas. Escreve aí no comentário, pergunte. Se quiser um contato direto comigo, envie para este e-mail aqui. Sua pergunta é que a responderei com todo prazer. vexame@gmail.com. Também estou nas redes sociais como Wesley Marchiori. E lembre-se, não adianta querer ser autor de comédias sem frequentar comédias. Vá ao teatro. A gente aprende muito assistindo ao trabalho dos colegas. E leiam. Não existe autor que não lê. Leiam sempre. Leiam tudo e todos. Boa sorte e bem-vindo ao mundo maravilhoso da dramaturgia de comédia. Beijo. Merda!